Yetzer Hará. O que significa esse termo no pensamento judaico? No hebraico significa literalmente a inclinação para o mal. Trata-se de um impulso congênito humano em direção às ações que violam a vontade divina, a vontade do Eterno. Mas o que isso quer dizer na prática? Nós nascemos com a inclinação para fazer o que é certo e o que é errado, o bem e o mal. O que é mal? É tudo aquilo que é contrário à vontade do Eterno. Roubar, matar, destruir a si mesmo e destruir ao seu semelhante. E já a inclinação para o bem, que é o oposto de Yetzer Hará, é Yetzer Tov. Ou seja, aquilo que te faz fazer o que é bom, aquilo que te faz fazer o que é correto, aquilo que te coloca na verdade do caminho verdadeiro, que é amar, dizer o que é certo, viver de acordo com a vontade do Eterno, amar, dizer e viver na verdade, criar, construir, preservar a vida, a sua vida e a vida do seu próximo, e claro que com isso fazemos a vontade do Eterno Deus de Yeshua. E nós, ao longo da nossa vida, mesmo com os ensinamentos certos, corretos dos nossos pais, tios, avós, amigos, sociedade, ainda assim nós escolhemos, nós nos colocamos a decidir fazer o oposto, o contrário a todas essas coisas certas e verdadeiras, a fazer tudo aquilo que é errado, perverso e do mal. Aí você deve se perguntar assim, e Alex, onde entra o propósito do inimigo, do primeiro inimigo do Eterno, né? Hassatã, diabo. Como é que fica essa relação que nós crescemos ouvindo, vendo filmes e nos colocamos como se nós não tivéssemos quase que escolha, como se nós fôssemos literalmente levados à força a tomar decisões e a fazer aquilo que não é da vontade do Eterno e aquilo que não é, aquilo que não nos convém. Então, esse termo que leva essa frase que o homem está inclinado a fazer o que é errado, vem lá de Bereshit, capítulo 6, verso 5 e capítulo 8, 11. Verso 21. Aí você deve se perguntar, então não é algo que me impulsiona, que me arrasta, literalmente, a tomar uma decisão, a tomar uma ação, a pensar situações que eu não tenho controle? Não. O que acontece então? É algo que te inspira, é algo que te leva, que te direciona, que muda a rota, que muda a sua direção. Mas como é que ele consegue mudar a rota e mudar a direção? Exatamente o que nós vemos lá em Bereshit, Gênesis, com a ação da serpente para com Eva e, por conseguinte, com Adão. Então não é algo que me impulsiona? Não. Na verdade, o que acontece é o seguinte: você é inspirado, você é direcionado à intenção de realizar as ações contrárias àquilo que é certo ou errado. A decisão é nossa. Nós somos inspirados, somos direcionados, somos levados por ações, por pensamentos, por análises, mas somos nós que tomamos a verdadeira decisão. No cristianismo, o conceito foi desviado completamente da verdade, colocando Hassatã como principal responsável pelas ações, pelas decisões e pela forma como você é levado a se inclinar para o mal. A verdade é que ele apenas te envolve, ele te inspira, ele te engana e você o ouve, pensa, analisa e assim, depois de feito tudo isso, é que você decide tomar a decisão, é que você decide tomar a ação. Exatamente como a serpente fez com Havá, a mulher de Adão, lá no Jardim do Éden. A serpente não a tomou pelas mãos, arrastou Eva pelas mãos assim, vamos lá, você vai ouvir isso aqui, você vai decidir sim, porque eu vou querer que você faça isso, você vai fazer isso porque eu estou te mandando, porque eu estou te ordenando. Não foi assim que aconteceu. A serpente conversou com Eva e a forma como a serpente usou as palavras, o jogo de palavras, é que fez com que Eva, Havá, pensasse, analisasse toda a situação, analisasse todos os parâmetros e aí sim, decidisse por conta própria, por vontade própria, olhar, tocar, tirar o fruto e comê-lo. Então o que a serpente fez com Havá, com Eva? Deu a ela apenas elementos certos, porém com
contraditórios à verdade. Isso, o que ela fez foi enganar Eva. Ela foi além do que havia sido proposto à própria serpente de provar tanto Adão, quanto Havá, Eva. Inclusive, já até falei a respeito desse episódio de Adam e Havá, tem nos vídeos aqui do canal. Se não me engano, é um dos primeiros vídeos que eu fiz falando a respeito. Se você tiver mais interesse e quiser saber mais a respeito do que aconteceu com Adam e Havá, é só assistir o vídeo aqui do canal. Então, você é guiado, você é direcionado a fazer o que não é certo, o que é o mal. Porém, se você se inclinar a fazer o que é certo, o que convém, o que é bom, o que nós falamos que é Yetzer Tov, aí você consegue desviar, voltar ou se colocar, se direcionar para o verdadeiro caminho e a verdade, que é fazer aquilo que vem da vontade do Eterno. E aí você deve se perguntar, mas como eu faço isso? Como é que eu mudo essa minha situação, a vida que eu estou levando, a forma como eu estou pensando? Como é que eu saio desse looping, que é um looping, né? Às vezes a pessoa mente, não consegue parar de mentir, ela tem uma compulsão por mentir, uma compulsão por roubar, uma compulsão, que é assim que a ciência nos coloca, né? É uma doença, né? Mental, psicológica. Então, na verdade, essa doença psicológica é essa inspiração, é essa inclinação que já vem dentro de você, que você permitiu que em algum momento da sua vida ela se declinasse mais para um lado do que para o outro. Ou para o que é certo, para o que é bom, ou para o que é errado, o que é o mal. Mas se você buscar a vontade do Eterno a fazer aquilo que é bom, você coloca dentro da sua vida a direção correta. Aí você deve se perguntar também, mas e onde entra o livre-arbítrio? Não entra em lugar nenhum, porque não existe a palavra livre-arbítrio. Esse termo mal interpretado não existe. Você decide tomar uma ação, mas você não pode decidir o que fazer após tomar aquela ação. O que vai acontecer com você é inerente à sua vontade. Então você não tem total arbítrio, não tem livre arbítrio, você tem arbítrio. Você decide tomar uma decisão, mas você não decide o que vai acontecer após você tomar aquela decisão, que foi exatamente o que aconteceu com Adam e Havá. Eles decidiram tomar a decisão, mas não puderam mudar, não puderam parar, frear o que aconteceu com seus corpos, o que aconteceu com a visão, que a visão foi aberta para o entendimento sobre o que era certo, o que era errado, sobre o que era o bem, sobre o que era o mal, que em um determinado momento oportuno, aquilo seria revelado a eles, não naquele momento. Eles estavam sendo provados primeiro, mas eles decidiram errar, pecar, desobedecer. E naquele momento, eles não tiveram mais direção, domínio sobre o que estava acontecendo com seus corpos, sobre o que estava acontecendo com as suas vidas. Então, eles não tiveram arbítrio sobre aquilo, sobre a decisão que eles tomaram. Mas ainda assim, nós podemos mudar o rumo da nossa vida. Se Adam e Havá, lá atrás, tivessem escolhido falar a verdade, ao invés de um jogar a culpa no outro, eles teriam mudado o rumo da história. Mas eles decidiram, mais uma vez, a mentir, a enganar, a culpar um ao outro, ao invés de assumirem a culpa para si próprio, que deveria começar primeiro com o homem, porque ele era o detentor da chave do Jardim do Éden. Era ele quem dominava o Jardim do Éden. Era ele quem comandava o Jardim do Éden. Era ele quem guardava o Jardim do Éden. E não Eva, e não Havá. Havá foi só um instrumento usado para chegar até Adão, porque ele não estava caindo. Ele não estava cedendo às aprovações. Mas Havá decidiu errar. E aí, o que aconteceu? Eles mudaram o rumo sua história. Mas nós também podemos mudar o rumo da nossa história, como fez o rei Ezequias. O rei Ezequias recebeu uma ordem direta do profeta Isaías de que ele iria morrer, que era para ele arrumar a sua casa, que ele iria morrer. A sua casa, entendeu? Não a casa, o palácio que ele estava, mas a sua casa. Então, naquele momento, o que o rei Ezequias fez? Inclinou sua cabeça, se curvou diante do Eterno e falou que ele estava arrependido de todas as coisas erradas que ele havia feito, mas que ele havia buscado uma vida correta e certa com o Eterno. E o que isso fez? Isso mudou completamente a sua história. O que antes era um ato de
de decisão de morte. O Eterno volta a falar com Isaías para retornar ao palácio e dizer que ele ouviu a oração do rei Ezequias e vai acrescentar a ele mais vida, ou seja, mais 15 anos à sua vida. Então você veja que mesmo o decreto do Eterno poderia e pode ser mudado quando nós mudamos as nossas ações, quando nós nos inclinamos para o lado certo, para o lado correto, fazemos o que é bom, fazemos o que é certo, decidimos tomar a decisão certa. E isso muda o nosso destino. Então isso mostra que dentro desse conceito de escolha, nós podemos sim mudar a nossa história. Basta apenas decidirmos a fazer a vontade do Eterno. Cumprir as mitzvot, cumprir as leis do Eterno, cumprir tudo aquilo que Yeshua nos deu, que não aboliu, que não destruiu, que não mudou, que não acrescentou, pelo contrário, ele aperfeiçoou as leis, ele aperfeiçoou toda a lei que foi dada para o homem desde o princípio de Adam e Havá, oralmente, depois escrita através de Moshe para a humanidade, e não apenas para o povo de Israel. O povo de Israel foi um povo escolhido para que tudo fosse levado para as nações. E essa é a nossa verdade. Esse é o nosso entendimento. Então, se nós hoje buscarmos esse entendimento, essa verdade que é Yeshua, que é o caminho, né, que é a vida, nós podemos sim fazer aquilo que é certo, mudarmos a nossa história, mudar a sua história, mudar a vida que você está levando para um caminho melhor, sem engodos, sem mentiras, sem doutrinas humanas, impedindo, atrapalhando, engessando, complicando o que exatamente fizeram os sacerdotes daquela época, os escribas e fariseus, com as leis, engessaram as leis, criaram mais leis em cima das leis, que nem mesmo o fardo era suportável. Por isso que Yeshua falou que o seu fardo era leve, porque a palavra, a lei é leve, quando você a cumpre. Mas quando você começa a engessá-la, a criar outras coisas, empurrando cada vez mais aquela direção para uma direção oposta à verdade, se torna até maligno, se torna impossível de você suportar, se torna impossível de você cumprir, de você fazer, de você estar. Isso sim é o arbítrio, é uma sábia escolha. E a pergunta que eu te faço é: o que você tem feito com as suas escolhas? Então, comece hoje a mudar a sua vida. Siga na verdadeira luz, que é Yeshua Mashiach, meu mestre e o Filho amado do Eterno.